Fala galera, eu selecionei aqui uma questão de função exponencial para mostrar para vocês como poder desenvolver esses cálculos e ajudar vocês aí na resolução das listas, ok? Então vamos lá, vamos pegar aqui uma função exponencial, olha, que representa o valor de um trator, por exemplo. Okay? Então nós temos aqui, olha, V, que depende do tempo, ou seja, o valor do trator depende do tempo, é igual a 20.000 vezes 0,9 elevado ao tempo. Ok? Então perceba que existe uma relação entre valor e tempo. Conforme o tempo passa, o valor do trator vai mudando. Ok? Então, por exemplo, uma coisa que poderia ser pedida para calcular nessa questão seria qual o valor do trator no tempo inicial, ou seja, no tempo igual a zero. Então, digamos, hoje, você vai analisar o preço hoje. Então, hoje o tempo seria igual a zero. Então, você ia ver qual seria o valor desse trator hoje. Então, nós teríamos que calcular da seguinte maneira. Para t igual a zero. Então, nós teríamos aqui, olha, V de zero seria igual a 20.000 vezes 0,9 elevado a zero. Ou seja, você substitui no lugar do tempo, zero. E aí você calcula. V de zero é igual a 20.000 vezes 0,9 elevado a zero dá igual a 1. Com isso, você encontra que o valor do trator hoje, no tempo igual a zero, vale o quê? 20.000 reais. Ok? Então, esse seria o valor inicial do trator. Então, isso seria uma possibilidade de uma alternativa que seria pedido para você calcular a partir dessa função exponencial. Uma outra possibilidade seria, por exemplo, calcular qual o valor do trator daqui a 4 anos, por exemplo. Então, nós poderíamos fazer esse cálculo da seguinte maneira. Para t igual a 4 anos. Então, você teria novamente a função v de t igual a 20.000 vezes 0,9 elevado ao tempo. E aí, onde tem o tempo aqui na função exponencial, você substitui por 4. Então, nós temos aqui, ó, v de 4 é igual a 20.000 vezes 0,9 elevado à quarta potência, ok? E aqui você faria a continha para ver quanto é que dá 20.000 vezes 0,9 elevado à quarta potência. Então percebam aí que novamente você tem sempre a dependência do tempo, a dependência do valor da máquina em função do tempo, ok? Nesse caso, os conceitos de função, como nós já vimos lá no início da disciplina, sempre vão estar válidos, ok? Você tem dois conjuntos, que seria o conjunto dos valores da máquina e o conjunto do tempo, onde você tem todos os valores de tempo que podem ser analisados, ok? Então, nesse caso aqui, onde nós temos o tempo igual a 4 anos, você substitui na função o valor de t igual a 4. Vamos fazer essa continha aqui para ver qual o valor da máquina depois de 4 anos que ela foi comprada, ok? Então, você substitui no lugar do tempo 4, e aí você vai fazer essa continha primeiro aqui, 0,9 elevado à quarta, ok? Então, quando você jogar na máquina aí, você vai encontrar que 0,9 elevado à quarta potência vai dar igual aproximadamente a 0,6561. Então, nós temos aqui, ó, V, depois de 4 anos, é igual a 20.000 vezes essa potência aqui, que dá aproximadamente 0,6561. E aí, para você chegar na resposta final, basta você fazer esse produto. E aí você vai encontrar qual o valor do preço desse trator depois de 4 anos. Então, você vai multiplicar esses dois valores e aí você vai ver que no final de 4 anos o valor dessa máquina vai ser igual aproximadamente a 13.122 reais, ok? Esse é o valor da máquina depois que passaram-se 4 anos, tá legal? Então perceba que conforme o tempo está passando, o valor da máquina está diminuindo.
ela foi comprada no início por 20 mil, depois de 4 anos ela já custa 13.122, tá legal? 13.122 reais. Por que isso está acontecendo, pessoal? Porque a nossa função exponencial aqui, olha, percebam, pelo que nós vimos lá durante a disciplina, toda vez que a base aqui da função exponencial é um número que está entre 0 e 1, a função é decrescente. Então, você percebe que a função está decrescendo. Olha. No início, ela valia 20 mil. Depois de 4 anos, ela vale 13.122. Tá legal? Então, isso acontece porque a base aqui da função é um número que está entre 0 e 1. Se aqui fosse um número maior que 1, por exemplo, se fosse 3, 2, 4, por exemplo, qualquer número maior que 1, o valor, certamente aqui o valor da máquina seria maior do que 20 mil, porque a função seria uma função crescente. Tá legal? Bom, uma outra possibilidade, pessoal, que poderia ser pedido para calcular nessa função exponencial seria, por exemplo, qual o tempo para que esse trator custe 15 mil reais, por exemplo. Então, você ia ter agora uma outra continha que você deveria fazer. Só que agora, percebam, ele está perguntando assim, qual é o tempo para que o valor da máquina seja igual a 15 mil reais. Percebam que agora é o inverso do que foi pedido na letra A e na letra B. Na letra A e B foi dado o tempo e pedido para você calcular o valor de V. Agora você tem o valor de V e você precisa calcular o tempo, ok? Então vamos lá, vamos pegar a função, V de t é igual a 20 mil vezes 0,9 elevado ao tempo. E vamos substituir aqui no lugar do V 15 mil. Então nós temos aqui, olha, 15 mil igual a 20 mil vezes 0,9t. E vamos encontrar o valor do t agora. Olha. O 20 mil que está multiplicando passa dividindo. Olha. Então, 15 mil dividido por 20 mil é igual a 0,9 elevado ao tempo. Então, vamos lá. Vamos dividir aqui. Olha. Você pode cancelar os 3 zeros daqui de cima com 3 zeros aqui de baixo. Ficou 15 dividido por 20. Olha. Você pode simplificar por 5, né? 15 dividido por 5 vai dar igual a 3. E dividido por 20 dividido por 5 dá 4. Ou seja, você dividiu em cima e embaixo por 5, né? Você simplificou por 5. E aí você obteve 3 sobre 4. Que é a mesma coisa que 0,75. Então, olha, 15 dividido por 20 dá igual a 3 quartos, que é a mesma coisa que 0,75. Logo, 0,75 tem que ser igual a esse valor aqui, ó, que é o valor da função, da base da função, 0,9 vezes o tempo. Ok? Então, olha, pessoal, nós chegamos nessa expressão. 0,75 é igual a 0,9 elevado ao tempo. Ok? E agora, nós vamos ter que fazer o quê? Vamos ter que calcular o valor do tempo. Percebam aqui, nós temos uma equação agora exponencial. Lembra que para que você possa resolver uma equação exponencial e calcular o valor do tempo, você precisa que essas bases aqui sejam iguais. Nesse caso específico, não tem como você igualar essas bases. Nem fazendo fatoração, você consegue fazer a igualdade dessas bases. Então, qual é a melhor opção? Você usar um logaritmo desse lado e usar o mesmo logaritmo do outro lado. Então, eu vou usar o logaritmo de base 10, que esse a máquina científica tem e resolve para a gente tranquilamente essa continha. Então, vamos lá. Você vai fazer da seguinte maneira. Log de 0,75 na base 10 é igual ao log de 0,9 na base 10 elevado a t. Aí agora vamos usar a propriedade, pessoal, dos logaritmos que nós vimos. Quando o expoente aqui do logaritmando pode vir aqui para frente e multiplica o logaritmo. Então, nós temos aqui, olha, log de 0,75 na base 10 é igual a t vezes log de 0,9 na base 10. Perfeito. Como nós queremos achar o valor do tempo, pessoal, esse log de 0,9 na base 10 que está multiplicando passa dividindo. Então, nós vamos ter aqui, olha, t é igual log de 0,75 dividido
por log de 0,9 na base 10. Então agora, pessoal, o que acontece? Você vai na máquina científica e digita log de 75 na base 10 dividido por log de 0,9 na base 10. Então vamos lá, vamos dividir aqui para ver quanto é que dá isso. Ok? Lembrando que nós usamos o quê? Usamos as propriedades de logaritmo para poder resolver a nossa função exponencial, porque nesse caso não teria como igualar as bases, como nós comumente fazemos quando resolvemos uma equação exponencial. Então aqui nesse caso, olha, o log de 0,75 dá aproximadamente menos 0,125. Dividido, agora vamos calcular aqui o log de 0,9 na base 10. Então você digita aí na sua máquina 0,9 e calcula o log de base 10, que vai dar aproximadamente menos 0,046, ok? Com isso, pessoal, o que você vai fazer? Olha, faz o jogo de sinal, menos com menos dá mais. Então você vai encontrar que o tempo vai ser aproximadamente igual a 0,125 dividido por 0,046. E aí você divide e você encontra a resposta final. Então você percebe que você precisou usar um logaritmo para poder resolver sua função exponencial. Você calculou o logaritmo na base 10, não é isso? Logaritmo na base 10 para poder facilitar a tua conta, porque a tua máquina científica resolve esse logaritmo de base 10. E agora você vai ter que dividir esses dois valores para encontrar o valor do tempo. E aí quando você digitar na máquina, você vai encontrar que essa divisão aqui vai dar aproximadamente 2,7 anos, ok? Ou, arredondando, se você quiser botar aproximadamente 3 anos, tá ok? Lembrando que para ser mais precisa a nossa resposta, para ser mais exata, a nossa resposta estaria aqui, né? 2,7 anos. Mas aqui, só para, como é um título de um exemplo, podemos arredondar para 3 anos, tá legal? Então, tá aí, pessoal, um exemplo de uma função exponencial, onde eu calculei 3 possíveis situações que poderiam ser cobradas para vocês dentro de uma questão que envolva função exponencial. Beleza, pessoal? Então, valeu. Espero que vocês tenham entendido aí esse exemplo e espero que ajude vocês aí para tirar dúvida na resolução dos exercícios, da lista, ok? Valeu, galera, e até o próximo vídeo.